Chegamos ao final dessa temporada de Solteiros Ilhados e Desesperados, e o que eu posso dizer para vocês? Eu tenho uma leitura muito boa de jogo quando o assunto é esse reality show, gente. E o que eu posso fazer se eu consigo ver anos-luz à frente? Vamos falar sobre as formações de casais e o que eu acho que poderia ter acontecido de diferente se algumas pessoas tivessem tido algumas atitudes diferentes. Eu quero começar dizendo que eu gostaria muito que o Igor e a Raun tivessem tido uma chance de ir pro paraíso. Eu não sei se vocês perceberam, mas os dois possuem uma dinâmica muito interessante no inferno, eu acho que talvez porque eles chegaram juntos, mas isso não significa que isso sempre acontece, porque não é todo casal que chega junto no meio da temporada que vira amiguinhos e etc. Mas, porque eles chegaram juntos, a sensação que deu é que eles ficaram amigos, tipo assim, a gente chegou junto, vamos formar aqui uma amizade. Só que deu a entender pra mim que o Egon ficou interessado nela. Eu posso estar falando besteira, mas eu sinto que ele ficou levemente interessado nela. Só que tava meio tarde pra formar casal. Tava meio tarde já. Ele já tinha ido pro paraíso com a Gouna, ela é interessante, rolou uma química entre eles, a química existente entre eles era inegável. Então ali era um porto mais seguro, sem contar que era mais interessante pra trama esse embate entre ele e o Sunmin. A gente vai falar sobre essa formação de casal, porque quem tava acompanhando os meus outros vídeos não ficou surpreso com esse final. Mas eu sinto que, da forma como ele falou, ele falava dela o tempo todo no inferno, no paraíso com a Gon. Então eu sinto que se os dois tivessem ido juntos, talvez eles teriam visto uma possibilidade de formar casalzinho ali, porque o paraíso muda muito, né? Às vezes você vai pro paraíso com a mentalidade de, a gente é amigo, mas lá você acaba descobrindo muitas coisas em comum, pessoas que vocês conhecem em comum, coisas que realmente podem fortalecer esse laço e deixar tudo muito mais interessante. E eu, particularmente, eu acho a Raun uma fofa. Toda vez que ela sorri, levando as coisas na esportiva, por mais que fosse com o Jejin, pessoa pela qual ela estava interessada, ela sempre levou na leveza, assim, na esportiva. Então, eu gosto muito dela e eu acho que esse casal era um casal em potencial, pela amizade que eles formaram ali no inferno. Mas eu posso estar delirando. Algumas pessoas não gostaram da atitude da Mindy em chamar o Subin pro paraíso e falou que ela estava parecendo a Minasu. E a minha opinião pra quem fala isso é: vocês têm uma leitura muito rasa de jogo, Miglis. Vamos melhorar essa leitura aí. Porque pra mim fez total sentido a Mindy ter ido pro paraíso com o Subin. Isso foi bom para o Subin e foi bom para ela, pra que eles pudessem ter mais certeza sobre as escolhas que eles estavam fazendo, mas principalmente vocês viram como o Sungil ficou depois? Meu amor, nada melhor do que um fogo, entendeu? Nada melhor do que assoprar uma brasa quente para poder nascer um fogo naquela fogueira, porque ele estava muito seguro de si, ele estava muito certo que ele seria o cara que sairia com ela do paraíso. Ele não estava tendo competição nenhuma. Teve competição, amores. Teve competição e voltou atrás e de repente estava cadelando. Gostei muito da conversinha dos dois quando eles foram se acertar. Gostei muito que ela não deitou, que ela falou Paraíso com o Subim foi interessante sim. Gostei muito. Por pouco que você não perde. Tanto que ele falou, quase perdi você, né? E ela, por pouco. A sua sorte, seu filho de uma mãe, é que eu já tava na tua. Foi tipo isso que aconteceu. E aí a gente já fala dessa formação de casal, né? Mindy e Sungil. Eu não diria que os dois vão formar um casal aqui fora. Eu não sei, tá, gente? Eu não pesquisei nada sobre a formação de casais aqui fora. Se vocês quiserem, depois eu posso fazer um vídeo sobre isso, comentando possíveis casais aqui fora com base nas informações, porque isso nunca é revelado pra gente, tá? Raramente a gente vai ter ali, fulano continua. Não é igual Big Brother, que a gente continua vendo a vida na íntegra dessas pessoas. Depois a gente quase não tem mais notícia. Mas eu não sei. Eu senti que ela tá muito na dele, mas eu não sei o quanto ele tá na dela. Foi meio que tipo assim, cara, eu gosto dela, ela é legal, ela é gente boa e eu também não quero ficar pra trás aqui no inferno. Eu também não quero sair desse reality show ficando pra trás. Então, ela é o meu porto seguro, é a minha passagem de saída daqui. Foi essa a sensação que eu fiquei. Me conta nos comentários como que vocês ficaram com relação a esses dois. Mas antes da história acabar, Mindy tinha que ser uma deusa, né? Fez par ali com Sungun. Gente, eu ri tanto quando a produção falou, se ele escolher a bola rosa, a gente sorteia de novo.
O coitado tem tanto azar que até a produção falou: não, bicho, dessa vez a gente vai dar uma colher de chá. Se ele escolher a bola rosa, a gente sorteia de novo. Mas ele tirou a bola azul e ainda foi com a Mindy. Ou seja, vitória garantida. Então foi muito legal de ver essa amizade. Dos participantes que mais me surpreendeu foi, sem dúvidas, o Sunghoon. Ele entrou parecendo um carinha bobinho, assim, aquele nerd meio chatinho, que fica choramingando pelos cantos e pipipopopó. Mas todas as interações que ele teve com as meninas no inferno e com a Haesun quando ele foi pro paraíso, foram sempre interações muito cabeça. Você vê que ele é um cara inteligente, você vê que ele não é um cara machista, você vê que ele é um cara que ele realmente se preocupa genuinamente com as pessoas. Ele foi conferir se a Haesun estava bem. Depois que a Haesun ficou escutando o Sungir falar que o Subin e a Mindy dividiram a cama, ele foi o cara que foi falar com a Haesun, foi assegurar a Haesun dos sentimentos do Subin, porque o Subin é um bosta que não sabe falar dos sentimentos dele. Eu gosto muito do Subin, tá, gente? Mas é porque eu acho que ele precisava saber se expressar mais. E então eu acho isso muito legal dele, sabe? E é justamente por isso que eu não consegui ficar feliz por ele saindo com a Minasu. Eu sei que ele gosta muito da Minasu, eu sei que aqui fora as coisas podem ser diferentes, eu sei que ele tem muita chance de realmente ter um tcherirititi com ela fora do reality show, porque afinal de contas os dois moram próximos, tem uma realidade que permite essa interação, mas eu não sei se é porque eu criei ranço da Minasu, mas pra mim ficou aquele sentimento de que ele foi o que restou pra ela. Depois do sacode que a Mindy deu nela, foi esse sentimento que ficou. E quando ela perguntou pro sobrinho que momento que ele gostou da Haesun e etc., deu pra ver na cara dela que a escolha dela seria o Subin, se ela tivesse opção. É que ela cagou muito no pau, né? Porque ela e o Subin tiveram um ótimo paraíso juntos. O problema foi toda a lambança que ela fez depois, querendo ter a atenção de todos. E ali foi o momento que ela perdeu o Subin. Mas se a gente fosse honesto aqui, ela queria sair com o Subin. Eu não tenho a menor dúvida disso. Então, foi meio que um sentimento de... Ela né, se fez de fofa, de eu gosto dele, pipipipopopó, mas não me convenceu. Não foi boa atriz ali pra mim. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários se eu tô sendo chata com a Minasu porque eu garrei ranço dela, se vocês realmente acham que ela gostou do Sunghoon, porque a sensação que eu fiquei foi que ele gosta mais dela do que ela dele. Não tô dizendo que ela não gosta dele, tá? Porque eu acho que ela gosta como amigo, eu acho que eles formaram uma ótima amizade, eu acho que ele, novamente, ele é um cara incrível, ele é um cara com quem você quer ter uma amizade, eu adoraria ser amiga dele, eu acho que ele deve ser divertidíssimo, eu acho que ele deve ser aquele cara que te escuta e etc. Mas ela estar interessada pra formar casal com ele? Aí vocês me contam aqui nos comentários se eu tô sendo chata. Eu, honestamente, eu não entendi muito qual foi a do Sungir de falar pra Haesun sobre os dois terem dividido a cama. Eu acho que essa era uma informação que quem deveria ter passado pra ela seria o Subin numa conversa. Tudo bem que depois tudo se esclareceu, ele explicou a situação pra ela. E se eu fosse dizer pra vocês, assim, de todos os casais que a gente viu saindo da casa, eu apostaria em 2 casais na vida real, que seria o Chetin e a Joyun e o Subin e a Haesun. Inclusive, esse foi o único que eu vi porque assim que acabou o programa, eu entrei nas redes sociais, foi a primeira notícia que apareceu pra mim. Há suspeitas de que os dois estão juntos, o Subin e a Haesun, porque aparentemente uma fã do programa viu os dois juntos em Nova York, se eu não me engano, numa estação de metrô. E ela apareceu usando uma peça de roupa dele, enfim. Mas é aquilo que eu falei, eles não confirmam e nem negam. Então a gente fica nessa de será que rolou? Mas eu acho que eles formariam real, assim, um casal muito fofo aqui fora. Obviamente que não sabemos o que rolou. Mas lá dentro eu fiquei feliz que eles saíram de mão dadas. E eu acho que a maior surpresa pra mim dessa edição, sem dúvidas nenhuma, foi o Sunghoon e foi a Haesun. Chejin é um poeta, né, gente? Assim, eu gosto muito do Hyunjae. Eu gostaria muito que ele tivesse tido uma outra opção na casa pra ele não ficar sozinho, porque ele é um fofo. Eu não sei se vocês tiveram a mesma sensação que eu, mas o Chejin, o Sunghoon, a Haun e a Haesun, eu sinto que todos eles são muito fofos, assim, uns queridos.
E o Hyunjae pra mim é esse cara que foi um fofo o tempo todo, só que ele deu o azar de gostar justamente de uma pessoa que já estava gostando de outro lado no inferno e no paraíso. Eu acho que o Tietchan é um poeta, assim, ele indo na sala que as meninas estavam se maquiando, só olhar. Ah, mas por que você não falou nada? Porque eu só tava com saudade, eu só queria te ver. Honesta, o seu coração bateu mais forte, né? Porque o meu coração fez tu. Ele é um fofo, gente, ele é um fofo e eu sinto que eles formam um casal muito bonitinho e eu acho que realmente combina. Eu entendo porque ele gostou tanto da Cho Young, assim, o papo dos dois combina muito, ela entende ele entende ela. Eu achei super fofo essa formação de casal e eu acho que os dois poderiam super dar certo aqui fora também. E aí a gente teve a grande questão da temporada, que foi a Go-eun. E uma pessoa comentou assim, graças a Deus que existe a Minasu nessa temporada, pra Go-eun. Porque senão a Go-eun seria a pessoa que nas temporadas anteriores é a Songamonga que a gente odeia. E eu concordo. Porque a Go-eun, ela não foi terrível como a Minasu, porque ela não fez esforço nenhum, os caras se interessaram por ela, não foi ela que ficou tentando roubar eles de ninguém. E eu já expliquei pra vocês o porquê que eu tenho um problema com a Minasu, já tá aqui num dos meus vídeos, se você não assistiu, vai assistir. Mas a Go-eun, ela poderia ter sido mais franca, pelo menos com o Hyun-woo. Eu sinto que ela poderia ter falado pra ele, olha, sinto muito, não vai rolar. Eu tô realmente dividida entre o Igon e o Sungmin, eles fazem mais o meu estilo, porque aí pouparia ele de passar tanta vergonha. Tudo bem que ele passou essa vergonha no débito sozinho, ninguém obrigou, né? Porque ele parece mais um quinta série propondo pra namoradinha na escola. Sejamos honestos, faltou maturidade ali. Mas eu sinto que ela poderia ter soltado a mão dele há muito mais tempo. Já que ele, tudo bem se ele não vai escolher, aí é uma escolha dele, se ele não quer se envolver com outras pessoas, tá tudo bem. Mas eu não acho legal você ficar segurando se você não tem pretensão de segurar a mão dele depois. A dúvida dela realmente foi entre o Igon e o Sungmin. Pra mim, o que passou a sensação, tá? O novato vira-jogo, ele é o cara bonitão. Ele é o cara bonitão, sexy, com quem ela foi mais vezes pro paraíso. E a última ida dos dois no paraíso poderia ter funcionado muito bem. Poderia realmente ter sido o fator decisivo ali. Só que é aquilo que eu falei pra vocês no meu outro vídeo. As pessoas acham, por conta da edição, fica parecendo que o Subin é um bobão, que só fala coisa nada a ver, que não tem um papo legal. Só que pra mim, ela ficava tranquila na presença do Sungmin. Ela gostava de conversar com ele, ela gostava de passar horas e horas e horas conversando com ele. E o primeiro paraíso dos dois, as pessoas esqueceram, mas o primeiro paraíso dos dois foi muito significativo. Tanto pra ele quanto pra ela, tanto que foi o segundo paraíso dele, e ali ele decidiu. Ele falou: "Eu gosto dela, eu quero voltar aqui com ela". Então, pra ele, ela foi a única escolha a temporada inteira. E uma coisa que eu achei legal é que ele não ficou brigando com os outros caras por ela, ele não discutiu nem nada. A escolha era dela. A única coisa que ele poderia realmente fazer era oferecer pra ela motivos pra ela escolher ele. E foi isso que ele fez. Enquanto isso, a gente tinha o outro que ficava, ai, fulano é muito legal. De novo, eu acho que ele se interessou mais pela Raon. Se eu tivesse que apostar num casalzinho assim, pra acontecer muito do nada, dá um paraíso pra esses dois que eu acho que ia sair alguma coisa dali. Mas rolou uma química forte entre os dois, mas é aquela famosa história, né? Às vezes você tem uma química forte com alguém, mas você não vê futuro com essa pessoa. Porque essa pessoa, ela tem várias coisas, vários atributos positivos, é sexy, não sei o que, não sei o que lá, mas ela não tem aquilo que faz realmente valer a pena, né? Que traz peso para um possível relacionamento. E a gente percebeu que a Go-eun estava procurando isso. Inclusive, eu achei que a Go-eun levou a sério o programa. Vocês não ficaram com essa sensação? Eu achei que ela levou muito a sério, do tipo, eu realmente quero conhecer uma pessoa pela qual lá fora eu posso ter um relacionamento. Foi a primeira, acho que a primeira participante que eu realmente senti isso, que ela tava realmente ponderando muito quem que ela queria. Tipo, eu quero o cara que eu acho extremamente sexy, muito bonito, que me faz rir, que me deixa tímida, ou eu quero o cara que me traz mais conforto, que conversa por horas, que traz mais profundidade para um relacionamento, pelo qual eu consigo ver um futuro. E
aí ela fez a escolha dela e eu acho que foi uma escolha extremamente sábia, mesmo que a edição não tenha mostrado todos os pormenores desse relacionamento, porque a gente sabe que a edição engole muita coisa. Eu só lamento que essa temporada teve só 12 episódios, porque pra mim ela poderia facilmente ter uns 15 episódios só pra gente ver o desenrolar de mais alguns possíveis relacionamentos. A edição deu uma enganada na gente, né, com aquela cena do quarto, porque afinal de contas a gente achou ali que ia rolar um... Eu tava apostando muito no Sunghoon e na Minasu. Eu falei, gente, eles vão pro paraíso em algum momento e vai ser os dois, porque ela finalmente vai dar uma chance e tanana. No fim, fomos ludibriados, fomos enganados, fomos deixados na sarjeta. Mas uma coisa é certa, assim, pra mim, essa temporada de Solteiros Ilhados foi a melhor temporada até agora. E eu acho que essa temporada, inclusive, vai servir de parâmetro caso eles tragam novas temporadas, caso continue tendo uma temporada por ano. Eu acho que ela vai servir de parâmetro para que eles possam melhorar ainda mais. Eu acho que a audiência dessa temporada, inclusive, foi melhor do que as temporadas anteriores, e até os apresentadores falaram isso. No final do programa, eles falaram, cara, que temporada sensacional. Que coisa sensacional, foi incrível, porque foi uma temporada boa do começo ao fim, todas as pessoas se destacaram, só teve a querida que eu esqueci o nome dela, que... Ai, gente, eu esqueci o nome dela, vocês sabem de quem eu tô falando, que não escolheu ninguém no final. Só ela realmente ficou mais apagadinha, porque até os vira-jogos que entraram no meio do rolê conseguiram trazer coisa nova pra gente, conseguiram acrescentar no jogo. A Raoni, por mais que ela não tenha tido grandes destaques, assim, a gente viu que ela movimentou o jogo, porque afinal de contas ela é uma pessoa que é muito amigável, é muito querida, isso faz com que ela tenha uma aproximação com todo mundo, e ela gerou ciúmes na Go-eun. Então foi uma temporada muito divertida. Eu gostei de todas as formações de casais, eu só realmente fiquei com o pé atrás com a Minasu e o Sunghoon, porque afinal de contas, no meu ponto de vista, ela não me passa a verdade no sentimento dela com Sunghoon. Me passaria a verdade se ela tivesse tido ele em consideração para romance desde o início, ou se pelo menos tivesse sido uma decisão tomada, mesmo entre ela tendo ido para o paraíso com o Subin e o Sungul. Mas o que me pareceu foi muito tipo, tomei um esporro, não vai rolar com o Sungul, que eu não sou doida de dar em cima daquele boy de novo, porque a Mindy tá puta comigo, eu não vou ser maluca. Eu também não vou ficar dando em cima mais do Subin, porque afinal de contas ele teve um bom paraíso com a Haesun, vai pegar feio pra mim, porque tá ficando feio pra mim depois dessa chamada que eu tomei. Quem sobrou foi Sunghoon. Eu não vou sair sozinha daqui, eu não vou ficar pra trás. Embora eu teria sido mais honesta se ela tivesse feito isso, por mais que ele tenha saído felizinho, achando que realmente ela tá interessada nele. Mas pode ser apenas o meu ranço pela Minasu falando nesse momento. Mas eu quero saber de vocês, gente. Deixa aqui nos comentários pra mim o que vocês acharam dessa temporada, o que vocês acharam das formações de casais. Eu amei a formação de casal da Haesun com o Subin, meu casal. E eu amei estar certa sobre a escolha da Ko-eun. Pra mim sempre foi o Sunmin, desde o início, mesmo quando ela estava indecisa com o Igor. Eu ficava tipo, é o Sunmin, bicha, é o Sunmin. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar essa temporada comigo. Eu vou fazer uma live no TikTok amanhã, na quarta-feira, à noite, se vocês quiserem colar lá no TikTok pra gente conversar sobre o final de Solteiros Ilhados. Eu vou amar receber vocês por lá. Um beijito e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!